Paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui por meio desse vídeo devido ao tempo ao qual nós não teremos o suficiente para abordarmos o tema, para ensinamento, na verdade, devido à urgência e necessidade do nosso propósito. A semana se passou de oração, nós não pudemos nos reunir nesse intuito e, no caso, eu trouxe para os irmãos aqui algumas questões a serem avaliadas por cada um de nós acerca do jejum e, é claro, da oração. E vamos entender que, infelizmente, algumas pessoas encaram o jejum como algo até mesmo como tabu, né? Coisa que o cristão em si não deveria ter ou ver dessa maneira, porque é um pilar que faz parte da vida cristã. E entendemos que é necessário para que venha a ter uma vida frutífera, uma vida próspera, uma vida de crescimento, uma vida abençoada, a prática do jejum. E quando nós falamos em jejum, não tem como separarmos, né, a questão da parte da oração. Então não tem como você fazer a prática do jejum sem estar unido com a oração. Então eu quero aqui com os irmãos, acompanhando esse vídeo, ler com os irmãos o livro de Joel, capítulo 2, versículo 12 a 15, que nos diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então, dentro desse texto, nós entendemos e compreendemos que há tempos o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos aclamado para que venhamos buscá-lo em espírito e em verdade, e com um propósito sacrificarmos um jejum com oração. Como falei para os irmãos durante algumas semanas, especificamente eu não tenho uma ideia, um conceito do que o Senhor quer no geral da igreja. Porém, eu entendo que quando o povo se santifica, que quando o povo busca, que quando o povo está diante de Deus com sacrifício, o Senhor com certeza Ele age com quebrantamento, o Senhor com certeza Ele age com um relacionamento espiritual, e nós podemos esperar batismo com o Espírito Santo, podemos esperar cura divina, podemos esperar salvação, podemos esperar libertação, podemos esperar toda sorte de bênção no seio da sua igreja. Agora, o fato é que para esta congregação o Senhor tem algo especial, e eu tenho visto e tenho sentido o mover de Deus de uma forma plena em nosso meio. E aqui eu quero abordar algumas considerações para o vídeo não ficar tão extenso, para que os irmãos não se cansem. E aqui o texto lá em Mateus, quando o Senhor fala, Mateus 16, quando o Senhor fala sobre jejum, Mateus capítulo 6, quando o Senhor fala sobre jejum, ele usa uma palavra do grego que quer dizer nesteu, né? Ele usa a palavra nesteu para a palavra jejum,
que quer dizer, basicamente significa abster-se de bebida e comida, de líquido e alimento, né? Mas para com um propósito religioso, tá ok? Então ele usa especificamente essa palavra grega, e é o que nós estamos propondo diante de uma orientação de Deus, tá certo? Nós temos que entender que dentro de uma prática de jejum, existem alguns conceitos que vêm de uma forma costumeira, mas que são visões e conceitos errados. Por exemplo, eu vou jejuar pelo irmão João. Só que o que vai fazer o efeito não é o seu jejum. O efeito vai vir através da tua oração. Porque o jejum é para a pessoa que está fazendo, a pessoa que está praticando. O jejum, o efeito é apenas para quem está se abstendo, para quem está sacrificando. Então vamos entender que o que vai fazer a diferença na vida do irmão João, ao qual o propósito que você está direcionando é para ele, é a tua oração. Porque o jejum, ele vai quebrar a tua carne. O jejum, ele vai quebrar o teu orgulho. O jejum vai quebrar o teu egocentrismo e vai trazer para você uma carga de humildade, uma carga de aproximação, vai trazer para você algo que vai te correlacionar ao seu Deus de uma forma mais profunda. Porque enquanto nós estamos sacrificando, o Espírito Santo há de agir em nossa própria vida, tá ok? Então, quem vai receber o sacrifício do jejum não é o irmão João, é você próprio que está jejuando. Então, aqui na igreja, quando nós formos sacrificar, quando nós formos jejuar, nós temos que ter em mente que o jejum é para a pessoa que vai orar, se aproximar de Deus e, lógico, o Senhor vai ouvir a oração para que possa abençoar o propósito que está sendo direcionado, tá ok? Nós temos que entender que o jejum não é apenas para que você venha se aproximar em oração, se aproximar em relacionamento. O jejum também é uma forma de adoração. Em Lucas capítulo 2, versículo 35 ao 37, o escritor ele vai registrar que na casa do Senhor havia uma profetisa chamada Ana. E ela, desde muito nova como viúva, ela ficou na casa do Senhor. E diz a Bíblia que ela servia ao Senhor com jejuns e oração. Ou seja, ela adorava, ela ministrava, ela entregava aquilo que era de melhor com jejuns e oração, né? Então, em Atos, capítulo 13, versículos 1, 2 e 3, a Bíblia vai nos dizer que os apóstolos, aqueles que estavam buscando ao Senhor, fazia-se isso em jejum e oração. E diz a palavra especificamente que neste texto, em Atos capítulo 13, o Senhor, a partir do momento que eles estavam jejuando e buscando o Senhor, o Espírito de Deus fala com eles para separar Paulo e Barnabé para a obra missionária, para a obra apostólica, enfim, né? E vemos que neste caso, o jejum não é só para um propósito de cura, o jejum não é só para um propósito de libertação, o jejum não é só para um propósito de você alcançar uma bênção, não. O jejum é para que você se quebrante, se aproxime de Deus e você possa servir ao Senhor com autoridade, servir ao Senhor com devoção, servir ao Senhor com gratidão, porque Ele vai te quebrantar, vai te aproximar dEle e, é claro, vai te trazer um benefício espiritual que vai te ajudar a servir melhor, que vai te ajudar a adorar melhor ao Senhor, ok? Nós também podemos entender que nós, não somente de comida e bebida, nós devemos nos abster. E aqui eu quero direcionar uma palavra específica no particular de cada um, tá? Porque naquilo que o Senhor requer de nós como santidade, nós temos o entendimento de que ninguém é igual a ninguém. Está aqui comigo no Mitiane. O que Deus exige dele como santidade, às vezes Deus não exige de mim. O que Deus exige de mim como santidade, às vezes não exige dele.
Hoje, nós estamos começando com jejum e oração de comida, com jejum de comida e bebida. E, é claro, carregado de oração. Agora, no passar do tempo, neste processo de santificação, o Senhor pode falar com alguém aí especificamente: olha, deixa disso, deixa aquilo outro, deixa o celular de lado, opa, deixa o futebol de lado, deixe aquela coisa mais de lado, né? Que o Senhor ele vai falando especificamente no propósito da santificação, no processo da santificação. E então os irmãos devam estar com os ouvidos atentos para ouvir especificamente a direção de Deus no que tange a sua santidade, a tua santidade no particular, tá? Porque o Senhor, ele vai exigindo à medida que nós iremos nos aprofundando. E à medida que o Senhor exige e nós cumprimos, o Senhor vai nos abençoando. E é claro, isso vai trazendo para nós uma responsabilidade maior e o Senhor vai nos trazer uma experiência melhor para com Ele. Tá ok? É claro que um dos resultados do jejum é evidenciar a autoridade que já nos foi dada. Tá? O Senhor Jesus, ele foi claro em dizer de que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E vemos que ele mesmo falou que no nome dele, aqueles que o invocam, coisas maiores farão do que ele mesmo fez. Então, às vezes, nós temos aí uma autoridade adormecida. Nós temos uma autoridade que não é praticada. Nós temos uma autoridade que ela é meio que até mesmo esquecida. E vamos entender que com o jejum e a oração, o Senhor vai nos trazer essa autoridade. O Senhor vai nos trazer esse discernimento e vai nos trazer a capacidade de usar o nome de Jesus com autoridade e poder para que as coisas aconteçam. Em Marcos capítulo 9, versículo 29, os irmãos há de acompanhar que neste texto específico, um homem, ele se aproxima a Jesus e fala: ó Senhor, eu tenho um filho que tem um espírito em que de vez em quando o espírito joga ele no rio, no mar, joga ele no fogo e quer matá-lo. E o Senhor repreende os discípulos e fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Né? E o Senhor fala: ó, a casta de demônios que só saem com jejum e oração. Então, os discípulos não puderam repreender aquele espírito. Aquele homem tinha levado aquele menino aos discípulos, eles nada puderam fazer, e foi necessário aquele homem chegar até Jesus e levar aquele menino para ser liberto. Então, entendemos que é necessário nós termos o poder, nós termos a autoridade, e com este propósito, nós iremos crescer em o nome de Jesus. Eu quero aqui trazer para os irmãos, rapidamente, um texto que está no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 3, que diz assim: portanto, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Então nós entendemos que existe jejum, que existe sacrifício que o Senhor não ouve, que o Senhor não se atenta. Mas qual é esse tipo de jejum que o Senhor não atenta? O Senhor mesmo responde: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então tem pessoas que eles jejuam igual os hipócritas, como o Senhor Jesus falou aos fariseus. Jejuam para aparecer, jejuam para dizer que é santo, jejuam para se fazer entender que é alguma coisa de Deus e pode alguma coisa. O jejum é para quebrantamento, o jejum é para humildade, o jejum é para descer na presença do Senhor, o jejum é para olhar o próximo e ter compaixão, o jejum é para que você venha se arrepender dos seus maus caminhos, o jejum é para que você venha ser quebrantado, na verdade, né? E algo contrário a isso, o Senhor não ouve, o Senhor não recebe. Seria esse o jejum que eu escolheria
dizendo o Senhor, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, o dia aprazível do Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas a tua casa aos pobres e abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O versículo 9 diz assim: então clamarás, e o Senhor responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Então entendemos, meus irmãos, que o jejum não é algo religioso. Nós não podemos entrar na religiosidade. O jejum é algo que nós devemos praticar para que nós venhamos nos arrepender, nos quebrantar, nos aproximar de Deus e assim não somente ter uma pseudo-espiritualidade, mas que nós venhamos alcançar aqueles que estão ao nosso redor, alcançar os famintos, alcançar aqueles que estão amargurados, alcançar os entristecidos, alcançar os perdidos, alcançar aqueles que estão doentes, alcançar aqueles que estão magoados, alcançar aqueles que estão sobrecarregados e oprimidos. E entendemos que como igreja nós devemos nos aproximar do Senhor, não para o nosso benefício próprio, mas para um propósito muito maior, que é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, meus irmãos, é que nenhuma alma se perca e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E para isso, o Senhor tem chamado a mim e a você, para que nós venhamos deixar isso bem claro para a humanidade, que como igreja nós temos uma diferença. E a diferença é a habitação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus, ele habita onde há santidade. O Espírito de Deus, ele habita onde há pureza. E aqui estamos convocando os irmãos, convocando a igreja, desde o que mama até o mais velho, até o mais ancião, a prostrar-se diante do Senhor, a apresentar o vosso corpo, como diz Paulo aos Romanos capítulo 12, o vosso corpo santo, apresentar ao Senhor como sacrifício vivo, para que nós venhamos prestar um culto racional ao Senhor. Deus possa abençoar os irmãos. E espero que esteja tirado algumas dúvidas em relação ao jejum, sabendo que o jejum vai te beneficiar como pessoa e como cristão, como servo de Deus, você vai chegar a um patamar mais excelente para que você possa servir melhor ao Senhor. Deus abençoe a todos e conte conosco e que o Senhor possa lhes abençoar. Fiquem na paz.